Hoje o Let's Surf é com Maria Eduarda, uma das grandes apostas da nova geração. Surfista nordestina, negra, talentosa e já patrocinada pela Hip Cool. No papo, Maria conta como está sendo a adaptação ao QS, o que espera do Mundial Júnior da ISA e as expectativas de disputar a quarta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surf no Espírito Santo. Ela também relembra o começo no surf e revela os planos e sonhos para sua primeira temporada havaiana, um passo importante para qualquer atleta que busca chegar no topo. Se você chegou até aqui, já dá aquela moral, se inscreve aqui no Let's Surf, comenta nesse vídeo, curte e compartilha com a galera. Vocês ainda vão ouvir muito falar da Maria Eduarda. Maria Eduarda, prazer te receber aqui no Let's Surf. Obrigado por topar conversar comigo hoje. Prazer todo meu. Muito obrigada pelo convite. A gente tava falando em off, mas foi um convite super em cima da hora. Pra vocês terem noção, foi coisa de um dia. Mas olha que bom. Adoraria que fosse todo mundo como você, que eu convidasse e já topasse logo de cara. Obrigado mesmo. Maria Obrigada. Eduarda tá no meio de viagem para começar a competição. Circuito, quarta etapa ali do Circuito Banco do Brasil de Surf ali no Espírito Santo. E aí, Maria, vamos fazer assim, vamos começar pelo que está acontecendo agora, um pouco desse ano, e depois a gente vai voltando para quem está aí ouvindo e acompanhando a gente te conhecer um pouco mais também. Ok. Beleza? Aham. Bom, de trás para frente, então, vamos falar um pouco dessa temporada. A gente vai intercalando. É o primeiro ano, né, de QS a Vera mesmo? Sim, esse ano foi o ano de transição de competidora amadora para virar profissional. Então, está sendo um ano de muito aprendizado. Está sendo um pouco difícil, na real, porque é muita adaptação e são mulheres muito mais velhas e mais experientes. Mas eu até que eu tô gostando, eu tô me adaptando bem. Legal, e aí, bom, pra quem não viu, mas a Maria Eduarda tá com 17 anos, então por isso que ela falou de diferença de idade, provavelmente, porque eu vou falar, bom, a gente vou falar, vamos chegar lá em Bituba, que ela fez um quinto, um baita resultado, mas caindo pra Silvana, por exemplo, que se a gente comparar os níveis de experiência e de idade mesmo, é muito, muito grande, né? Então, bom, tem se sentido bem, o que mais te causou dificuldade, talvez, nesse começo de adaptação aí, de mudar para profissional, de apostar? Porque você ainda tem idade para júnior também, né? Mas você Sim. está competindo mais o QS, o profissional mesmo, do que o júnior. Como é que foi essa decisão lá atrás, no começo? Como que vocês estavam para essa temporada? Qual que foi a ideia? Na real, a gente competiu as 3 etapas que teve logo no começo do Pro Júnior, que foi as etapas que deram mais pontos. Mas eu não fui bem. E aí a gente, tipo, já tava competindo no QS, na real. Então teve um Pro Júnior e um QS que rolou no Chile, mas era muito pouco ponto e era muito em cima da hora. Então a gente resolveu ficar por aqui, só vim pra esse do Espírito Santo. Mas, como eu posso dizer, as mulheres mais velhas têm muito mais experiência, então foi erros ali de baterias que você vê que é mais a malandragem, mais gente que já tem experiência nesse ramo, assim, de profissional. Então, eu acho que eu tô bem preparada, na real, para esse do Espírito Santo, porque todos esses campeonatos que passaram, as derrotas e até os bons resultados me fortaleceram para poder estar aqui. Demais, da hora. E aí, vocês tinham alguma meta traçada lá no começo do ano? Para o primeiro Sim. ano de temporada? Ou porque eu até pergunto, porque tem gente que eu pergunto e falo, não, eu vou indo e a gente vai indo, porque se eu foco em meta, às vezes eu me desconcentro. Mas tem gente que gosta de fazer, não. Lá no começo do ano, a minha meta é essa. Bom, a gente lembra, né, para quem acompanha o Iago, campeão mundial, o Iago tinha um caderninho dele ali, não sei se você Sim. chegou a ver o caderninho do Iago que ele fez, que ficou famoso depois do título mundial. Quais que eram as metas? Qual que era o plano, vai, digamos, para chegar agora no fim do ano? Bom, a meta para esse ano, na real, foi, assim, conseguir a vaga para o Challenge, tanto que eu tenho boas chances de conseguir ainda, mas a gente falou que ia ser um ano difícil, né? Com certeza, porque era essa transição. E também ainda tenho no meu caderninho como é, meta, né, para esse ano, que é o Campeonato ISA Júnior, que vai acontecer no Peru. Logo depois desse campeonato, eu volto para casa,
fico uns 6 dias em casa e já vou pro Peru com a seleção brasileira. Então, assim, não fiz todos os resultados que eu queria nos QS desse ano, mas acho que vai compensar muito se eu vencer esse ISA. E eu sei que eu tô pronta, eu treinei muito, tô bem confiante também. Então, assim, eu traço, assim, né, essas metas do ano, porque eu acho que deixa o meu ano mais preenchido, sabe? Tem um propósito pro ano. Então, assim, eu acho que, assim, nem todas as metas foram conquistadas, mas tudo é um aprendizado, então a gente tá sempre aqui. Boa, boa. E falando de QS, bom, você falou, bom, ainda tem chance, né? Eu tava aqui olhando, você tá em décimo sexto, né? Bom, a gente sabe que Sim, é muito, muito ingrato, né? A vida de competidor é muito ingrato de QS, a vida de competidora mulher, então, é mais ingrato ainda, porque a gente sabe que são muitas meninas super talentosas por pouquíssimo número de vagas, né? Pro Challenger e daí pro sim. Challenger pro CT. Mas bom, é isso que a gente estava falando. O Espírito Santo, você está em 16º ali, mas é um QS 4.000 pontos. A gente sabe o que 4.000 pontos podem fazer no calendário, né? Como que tá aí? Quando que você chegou aí no Espírito Santo? Já tinha surfado aí? Como que tá a sua adaptação? Como que você tá sentindo na onda? Bom, aqui no Espírito Santo já tinha vindo uma vez, que foi no Brasileiro Amador. Esse brasileiro eu fiquei em segundo, mas não foi na Praia do Leste, se não me engano, foi na Praia do Braco, que é mais para a esquerda. Eu cheguei aqui, na real, eu cheguei, acho que no sábado, eu cheguei no sábado, e hoje só que eu surfei, e uma tá bem difícil aqui, eu tenho que confessar. Tá muito, muito pequeno, e a onda tá bem fraca, e tem muito vento, mas tem previsões boas para o dia do evento, então eu acho que vai dar bom. E também eu surfo em todas as condições, um tipo de treinamento que eu e meu pai fazemos muito, que é treinar em qualquer condição. Então o mar pode estar a 3 metros, eu surfo, o mar pode estar 10 centímetros, eu surfo. Então eu tô me sentindo muito confiante, principalmente por isso, porque eu sei surfar qualquer tipo de onda, em qualquer condição. E eu sei que é uma vantagem em cima dessas meninas, porque nem todas sabem surfar em qualquer condição, tem mais dificuldade. Então, eu tiro proveito disso na hora da bateria. Da hora. E como que tá? Bom, você falou, só para situar o pessoal que tá assistindo isso depois, hoje é segunda-feira, né? Ela falou que ela chegou sábado. O campeonato começa na quinta, então ainda tem alguns dias aí para acontecer. Como que você tá sentindo o clima da cidade? Porque assim, tem a WSL principalmente tem os campeonatos, né, principalmente do Circuito Banco do Brasil, tem sido, eles têm colocado apostado muito, né, na estrutura e tentado mobilizar a galera, a cidade, enfim, é a primeira vez que a WSL pisa aí no Espírito Santo oficialmente. Dá para sentir algum clima diferente na cidade? Como que tá por aí? Bom, acho que como a gente chegou por agora, ainda tem muita gente para chegar, então a cidade está meio parada por enquanto. Mas todas as vezes que, assim, entre hoje e amanhã vai estar chegando muita gente, então a cidade já vai estar bem movimentada. Vou ver meus amigos aqui também. Então, eu já vim para cá nenhuma vez, então eu sei como é que é. Então, com certeza vai ter uma vibe muito boa. Da hora. Guarapari, né? Como? Guarapari, não é? A Acho Praia que do é. Lé? Eu não consigo lembrar muito dos nomes, eu sou péssima com nomes. Acho Mas que acho que é. é assim. Boa. Bom, e aí você falou que no caderninho ali, a vaga no Challenger tava lá, conseguiram a vaga no Challenger. Sim. Imagino que tem esse daqui, aí dezembro tem mais um QS ainda, eu acho que ano que vem ainda tem mais alguns. É, Mesmo se não tiver um resultado tão bom nesse ainda, vai continuar disputando os QS e apostando nos QS, imagino, né? Nessa de Você, ganhar você. experiência e tudo mais. Fazer um seed bom também pro ano que vem é muito importante. Então, vou competir em todas as etapas que tiverem ainda. Da hora, da hora. E do ISA, então o ISA também, prioridade no caderninho, mais alta Sim, ali. Semana que. sim. Quando que é a data dele? Deixa Dia eu ver. 4 ou é 3 até dia 14. Boa. Ou é E 15. aí. E aí lá no Peru, né? Isso. Vai ser em E Punta aí Rocas. lá você já surfou? Como Já. que... E agora, na real, com o pessoal do ISA, vai ser a minha terceira vez indo pra lá.
Ah, da hora. E aí, tá confiante? O surf encaixa lá? Sim, na real lá é uma praia que Punta Rocas é uma das minhas praias preferidas, para ser sincera. E esse surfar que ela anda muito bem. Então eu tô bem confiante, por mais que assim, uns dias antes do campeonato, como a gente vai chegar meio em cima, é muito difícil de treinar, porque é muita gente, é muita criança. Então, mas eu já conheço, sou conectada com aquela onda, então eu acho que vai dar bom. Da hora, legal, legal. Bom, e aí eu ia te perguntar isso. Passando esse ano, então, e começando a temporada seguinte, o foco vai seguir no profissional, ou vai tentar mesclar o júnior também? Porque, bom, você tem idade de júnior até 20, né? Pelo menos o da WSL. O da Isa eu não sei. O da Isa é 20 também? Não, o da Isa, hoje, esse ano vai ser meu último ano, na real. Ano que Ah, vem, se eu boa. competir o brasileiro, vai ser só para conseguir o título de campeã brasileira da Sub-18, que eu só tenho da Sub-16. Mas pro Isa, infelizmente, eu não vou conseguir mais. Mas o O da Júnior é WSL é até 20, né? 20, 21. Isso. 20 e 21, se não me engano. Mas sim, ano que vem ainda vou estar correndo, porque para você continuar no challenge, ou você pode se classificar pelo challenge, ou você pode se classificar pelos QS do Brasil. Tanto que eu tenho boas chances de conseguir ir para o challenge por conta disso, porque tem várias brasileiras que não se classificam para o challenge pelo QS, se classificam para o challenge pelo challenge, sabe? Então, vai abrir uma oportunidade assim para mim, então eu vou dar meu máximo nesse campeonato e seja o que Deus quiser. Mas eu não entendi. Como assim se classifica pelo, pro Challenger pelo Challenger? É porque no challenge, se não me engano, são. Você pode se classificar entre as 20. Tipo, você pode Isso. permanecer no challenge entre as 20. Né? Tipo, se você for pro WSL com as 5 melhores, Mas para você ok. chegar no Challenger, você precisa chegar pelo QS, não é? Sim, mas tem muitas meninas como a Laura Halp, a Sofia Medina, a Daniela Rosa, a Arena Que Rodrigues. já Elas vão todas continuar já e vai estão no sobrar challenge. vaga. Isso, elas já Entendi, estão no entendi, challenge entendi. e já conseguiram Verdade. a vaga do challenge pelo challenge, não pelo QS. Aí abre Vai, mais vai limpar portas, umas mais vagas no QS, oportunidades. exatamente. As meninas que estão ali Isso. pra cima, então se a gente olhar, por exemplo, eu vou até me dar o trabalho de abrir aqui. Eu tava só com a sua página aberta, mas eu não tava com o link. Mas, por exemplo, galera, me dê um tempinho que eu estou entrando aqui aí. South America. Então, ó, é isso que a Maria Eduarda falou. A Maria Eduarda hoje é 16ª com 5.100 pontos. Mas pra cima dela é isso que ela falou. Então tem Laura Halp, tem. Quem mais que você falou? Ah, a Daniela Rosas, Sofia, a Arena Arena. e Sofia Isso. Medina, 13ª. Então já vão praticamente garantir vaga ali entre as 20 do Challenger, e aí a gente tá falando pelo menos mais quatro vagas já acima, digamos, da Maria Eduarda, Sim. teoricamente abrindo nesse caminho. Eu não tinha pensado por esse lado, é verdade. É. Muito bem Por isso que lembrado. muitas permanecem lá, mas nem é muitas vezes pelo que é, assim, se é pelo challenge, entendeu? Então, se não consegue entrar pro WQS, fica no challenge Pelo pelo QS são challenge. quantas hoje? WQS, acho que é 7. Sete. Eu acho que são sete no Uhum. masculino, no feminino eu não lembrava quantas Não, no eram. masculino acho que é 10. E no feminino, ou é 5 ou é 7, mas eu tenho quase certeza que é 7. Tá. Bom, mas é isso, ainda tem chance, foi o que a gente falou, um QS 4.000 aí Sim. pode mudar tudo, né? E aí vai ter mais, Uhum. né? Acho que vai ter um. Em dezembro agora acho que vai ter um 2.000, se eu não me engano. Não sei se é 2.000, o próximo que vai ter. Ceará Ah, também. sim, sim, Eu acho que sim. tem um no Vai ter no Ceará em Ceará. dezembro. Mas acho que em janeiro ainda tem, né? Porque o calendário vai até um pouquinho Sim. mais de É. 2026 ali. Deve ter Vai mais algumas ter competições. vai ter esse no Ceará, só que eu não vou conseguir, né, por conta da seleção brasileira, a gente vai para o ISA. Pro Isa. Porém, vai ter em Senhoritas de novo, um QS, que vai ser em Senhoritas, e depois, talvez não tenha nada confirmado, seja no Ceará de novo. É. Tá, da hora. Bom, Senhoritas foi onde você fez seu melhor resultado no QS, né? Sim, fiz Até terceiro agora no lugar lá. terceiro, né? Como foi a Uhum. experiência lá? Bom, Peru, quem sabe já não seja um link aí pro Mundial da Sim. Risa. Na real, eu acho que foi a primeira vez que eu não tava botando muita fé assim, em mim, porque ia ser a primeira vez competindo no QS, e normalmente, todas as vezes que eu tinha competido no QS, assim, ganhei o wildcard, eu perdi de primeira. Então, assim, eu tava meio pra baixo, vamos dizer assim, nesse QS.
Mas eu fui passando bateria, e passando bateria, e passando bateria, e quando eu vi já tava na semi. E, tipo, por mais que eu não tenha chegado na final, eu fiquei feliz com o meu resultado. Você acha que isso tem a ver com você se colocar menos pressão também? Ou não? Sim. Na real, pra ser sincera, eu nunca coloquei pressão em mim, assim, tipo, mais nos treinos, né? Quando eu tô em casa treinando. Tipo, às vezes eu fico, tá bom, vamos treinar, que você tem que isso, né? Tem que dar a sua prova lá. Então, mas no dia do campeonato, a pressão nunca me ajuda em nada. Já me pressionei mais nova e aprendi que isso não vai me levar ao primeiro lugar. E normalmente todas as meninas que ficam mais calmas, que estão curtindo, que estão na conexão com o mar, são as que vão pra final. Então, nunca botei muita pressão assim em mim, sabe? Então, pra mim é bem de boa. Mas é difícil controlar isso ou não? Já pegou o esquema? Assim, nunca meu pai deixou com que eu ficasse, né, pressionada. Ele sim. Ele teve uma vez que eu tava indo competir, ele tava me servindo assim o café da manhã, a gente ia pra praia, e tava me dando café da manhã tremendo, porque ele tava nervoso. Pai, Então, né? assim, a pessoa fica com ele, sabe? A pessoa fica com quem tá torcendo pra mim fora d'água. Mas eu tô sempre leve, sabe? Eu sei do meu potencial, então eu tô sempre de boa. Boa, legal. Bom, a gente falou do seu pai, eu já ia fazer a conexão já pra gente voltar um pouco. Eu falei que a gente ia começar com o que tá rolando agora, né? Um mais quente do presente aí, mas agora voltando um pouquinho. O seu começo no surf, obviamente, tem muito a ver por conta do seu pai, né? Sim. O surf veio do berço, né? Digamos, né? Seu pai é shaper, era shaper, né? Fazia prancha e surfava também, e te botou Sim. na prancha no mar desde cedo, não foi? Sim, a primeira vez que eu fui pra deitar minha prancha, ter todo esse contato, foi com 1 ano e meio, lá no Farol de Nossa. Santa Marta. Eu sou gaúcha, na real, né? Nasci no Rio Grande do Sul, mas defendo a Bahia. E meu pai, ele sempre teve uma onda com surf, ele sempre quis ser surfista profissional. Porém, na época dele, surf era taxado como coisa de vagabundo, era desrespeito, sabe? Não era algo de classe, vamos dizer assim, como ser empresário, advogado, enfim. Meu avô foi dar a primeira prancha dele, acho que com 16 a 17 anos, ele teve que fazer um monte de coisa, passar de ano em primeiro, estudar, Com a enfim. tua idade. Foi a única prancha que ele conseguiu do meu avô, né? Mas depois de um tempo que eu nasci, meu avô super apoiou, né? Mas na época, né, era uma falta de Sim. formação, né? E aí o sonho dele era ter uma fábrica dentro de casa. E aí, antes de eu nascer, ele queria ter uma surfista ou um surfista na família. Aí eu nasci e ele foi botando fé em mim, sabe? Aí ele construiu uma fábrica dentro da nossa casa para fazer prancha para mim, para consertar Da minhas hora. pranchas. Hoje em dia, como eu tô na Sharpai, ele não fabrica muita prancha, né? Ele, na real, ele tem muita alergia com pó e Ah, resina. mas a ideia era Então, ter pra você mesmo, não era nem sim, pra fazer era para pros mim. outros, era. Hoje em dia ele faz prancha ainda, porém é muito raro, então ele conserta mais prancha lá, então tem gente que leva até canoa havaiana para ele Aham. consertar lá. E, bom, acho que tudo começou nele, né? Porque ele implantou isso em mim. Então, quando eu era criança, os desenhos de Barbie que eu assistia era Barbie sereia, Barbie surfista, era. Tudo Tinha que tinha ter, surf. tinha que ter água. Era Tá Dando Onda, tipo assim, tudo tinha surf, sabe? Todos os filmes de surf possível eu assisti quando era criança. E eu fiquei, assim, na maior viagem, né? Que, tipo, nossa, eu vou surfar e não sei o quê. Só que teve uma época que eu sofri um caldo, e aí eu não queria mais saber de surf, eu não queria mais surfar. Quantos anos você Enfim, tinha? 5. Não, de 4 para 5 anos, De 4 para Ah, mas 5 muito, muito eu falei. novinha. É a Era idade muito que minha novinha, só filha que tem desde. hoje. Sim, só que desde novinha eu sempre fui muito sagaz, assim, pro surf, sabe? Assim, até hoje gosto, né? Mas, assim, eu sempre queria estar na água, estar surfando. E aí eu falei que eu não queria mais surfar. Meu pai ficou arrasado, arrasado. Ele falou que no dia que eu falei isso, ele queria chorar. E aí ele teve uma brilhante ideia de montar uma escolinha de surf, né? E aí tinha chegado lá um monte de criança na Vila das Flores, que é onde eu moro, que hoje em dia eles são até meus amigos. E aí essas crianças começaram a fazer a aula com meu pai, aula de surf. Aí todo mundo era todo dia pra praia, que era um período de férias, todo mundo Aham. ia pra praia surfar. E aí eu falei,
Ah, eu vou também. Aí, depois desse dia, eu nunca mais quis parar, entendeu? Era muito legal. E aí, só que não era muito minha vibe de competição. E até um período de quando eu comecei a surfar até os meus primeiros campeonatos, meu pai também não era muito assim de competição, ele não gostava muito, Entendi. porque várias vezes ele era tipo garfado, assim, que ele já competiu em poucos campeonatos, né? Aí ele não gostava porque ele falava, esses juízes não conseguem jogar meu surf e tal. E aí, tipo, ele nunca me impressionou muito para campeonato. Só que aí eu competi, o meu primeiro campeonato foi do Adriano de Souza, lá no Farol, não Farol, lá em Stella Maris, em Salvador. E aí era sub-16 e eu tinha 9 anos. Aí eu corri, venci o campeonato para as meninas mais velhas e eu fiquei muito feliz. Eu gostei muito da vibe de todo mundo, gritando meu nome, recebendo a premiação. Aí eu falei, ai pai, já sei o que eu quero. Aí ele, o que você quer ser? Eu falei, quero ser surfista profissional. Você é a primeira brasileira a ganhar um título de surfista profissional, né, no WSL. Aí ele falou, você tem certeza? Aí eu falei, sim. Aí ele falou, beleza, então. A primeira coisa que ele fez foi me pôr em uma aula de inglês particular, que eu Da tenho um hora. tio que ele morou muitos anos nos Estados Unidos, no Hawaii e em Nova York também. E o inglês dele é um inglês, tipo assim, acadêmico. Tem horas que ele até corrige os americanos por falar errado. Então, assim, ele me trouxe, né, chamou esse amigo para poder me dar aula de inglês. Então, foi a primeira coisa, assim, que eu fiz. E é algo super importante, que hoje em dia a gente vê como o inglês, não só no surf, eu acho que, tipo, o inglês abre portas para vários outros tipos de profissão. E abriu muitas portas também para mim. Então, depois, né, tava fazendo inglês e treinando. E aí cheguei até aqui, né? Então, graças a Deus tá indo tudo certo, né? E pretendo continuar nesse foco. Da hora. Duas coisinhas só que me chamou a atenção. Você lembra do caldo com 5 anos? Não. Não. Mas Mas pelo você que meu pai sabe me que rolou falou, isso. Entendi. mas pelo que eu sei, assim, eu não lembro especificamente como foi o caldo, mas pelo que meu pai me falou, foi. Tipo, ele me botou assim em uma ondinha, mais dentro do mar, assim, me botou em uma onda. E aí eu caí me enrolando, aí ele meio que demorou um pouco pra chegar até mim, e aí eu fiquei, eu quero mais, eu quero mais. É É que típico eu de nunca tinha, criança, normal. nunca tinha tomado caldo, assim, então pra mim foi meio que um baque. Aí eu fiquei, nossa, eu não quero mais, mas aí depois foi de boa. A gente já tô bem acostumada a tomar caldo, foi o que é o que eu mais como, na real. Então não tá de boa. Legal. E aí, esse. Bom, você falou desse campeonato, né? Campeonato do Adriano de Souza, Sim. que foi ali que a chave virou mesmo. O Adriano tava lá, não tava? Tava. Nesse dia, todo mundo tava indo pegar o autógrafo dele, que ele tava na barraca, a barraca do Louro, enfim. Tava em um restaurante lá, todo mundo tava indo pegar o autógrafo dele, só que ele tava almoçando, né? Aí, tipo, teve uns seguranças pra impedir do pessoal passar, né? Pra ele poder almoçar. E aí, nessa hora, eu fui. É que, na real, eu sempre tive algo comigo, tipo, se eu não pegar, tipo, de venerar alguém, tipo, meu Deus, eu tenho que tirar foto com essa pessoa. Só que, poxa, eu vi todo mundo indo, todo mundo. Ai, meu pai, vai lá tirar foto com ele, poxa, é Adriano, né? Aí eu falei, beleza, vou lá. Aí quando eu fui, o segurança não pode passar, não pode passar. Aí eu lembro que eu fiquei pirada com ele naquele dia. Eu falei, poxa, pai, vou tirar uma foto com o cara nem me atende, só que ele nem tinha culpa, né? Acho que ele nem me viu, na real. E aí eu falei, não tem problema não, vou ganhar o campeonato e ele vai vir querer pegar um autógrafo meu, tirar uma foto comigo. E foi tudo certo, ele veio tirar uma foto comigo depois que eu ganhei o campeonato. Mas foi muita vibe, foi muito legal. Foi a primeira vez que eu conheci, né, um surfista profissional de perto. Hoje em dia, a gente sempre se fala, sempre trocamos mensagens, ele me segue no Instagram. Então, assim, é um relacionamento, assim, bem legal, sabe? Eu pego várias dicas com Da ele, hora. então é maneiro. Isso foi 2017, você lembra? Foi. Se não me engano, foi 2017. 2017. Adriano já era campeão mundial, né? Adriano foi campeão mundial Sim, em foi. 2015. E, bom, a gente viu que o Adriano segue ganhando, né? Falando no Adriano, acabou de ganhar também a etapa do Sim, Dream com Tour ali na certeza. Praia Mole. Aham. Pô, que maneira essa história. Mas, e aí, o bichinho te picou porque você ganhou?
Ou você já era competitiva em outras brincadeiras, em outras coisas em casa? Eu sempre fui muito competitiva, tanto que lá em casa. Meu pai, na real, ele já é competitivo, então eu acho que vai 70% da minha personalidade puxei dele. Então, assim, eu sou muito competitiva. Lá em casa e entre os meus amigos, eles não gostam de jogar ou brincar qualquer coisa comigo, porque toda vez que eu falo, vamos jogar, sei lá, stop, ó, dedonha, sabe? Salada mista. Sei. Aí eu falo, beleza, vamos ver quem perde. Tudo comigo é uma competição. Até parei um pouco, porque realmente quando eu era mais nova, eu era muito pior. Tipo, realmente tudo eu desenhava era competição. Então, assim, antes disso, do surf, eu já era competitiva. E eu acho que eu gostei mais ainda do surf de competição por conta disso, sabe? Da hora, legal. Mas, quando você falou pro seu pai lá, 9 anos, né? Bom, 9 anos ainda não tem muita noção da vida, né? Digamos, É, mas enfim, picou ali, você falou que ficou ali, você falou que queria ser isso com ele, mas bom, aí a gente avança aí esses 8 anos até chegar agora com 17. uhum. Que bom, 17, normalmente o adolescente quer ter uma vida normal, né? Mas consegue, Maria Eduarda, consegue sair, consegue ter uma vida normal. É uma vida que acho que imagino que exige muito sacrifício também, né? Sim, sim. Bom, eu, na real, sempre gostei de fazer coisas que me destacassem, coisas que me fizessem ser diferente de muitas pessoas. Eu nunca gostei de seguir muito o fluxo do cardume, sabe? Então, teve alguns momentos assim, tipo, no começo da adolescência, que foi um pouco mais difícil para mim, tipo, para me adaptar, né? Mas, assim, tem Adaptar, seus tipo, a uma sacrifícios. vida mais regrada, é isso? Mais de atleta? A me adaptar, assim, a ter mais responsabilidade com, não falando da minha vida normal, mas, tipo, com o meu surf, com os meus treinos, Entendi. com a minha dedicação, sabe? Ter mais disciplina. Porque, gente, adolescente, a única coisa que quer fazer é sair pra festa, sair com os amigos, sabe? Curtir. E tem momentos certos pra isso, eu acho, tipo, depois de um campeonato, tá rolando a festa do campeonato, que é muita vibe, você vai, curte com seus amigos e tal. Claro, né, que né, na Moneirana também, mas, tipo, tem, assim, os seus momentos, sabe? Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa muito caseira também, então pra mim foi sempre muito de boa com isso. Quando eu volto, assim, às vezes de alguns campeonatos, quando tem um outro campeonato logo em seguida, eu consigo, assim, sair com os meus amigos, mas, tipo, sei lá, pra tomar um sorvete, a gente fazer uma tarde de jogos, sabe? Algo bem mais tranquilo, vamos dizer assim. Da hora, legal. E os amigos aceitaram de boa, quem era próximo, Sim, entendeu essa. sim. Aham. Eu nunca fui, na real, de ter muitos amigos, assim, então pra mim muito mais fácil, sabe? E a maioria também dos meus amigos surfam, então é bem de boa, sabe? Da hora, legal. Bom, apesar da pouca idade, né, 17 anos, eu já ouvi falar que muita menina te tem como inspiração. Pela questão sobre representatividade, sobre o fato de ser uma mulher negra surfando. Bom, você falou Sim, que nasceu no Rio Grande do Sul, mas é uma mulher negra nordestina também, radicada sim, com no certeza. Nordeste, e de ter encontrado, acho que eu já ouvi você falando também, mas de ter encontrado essa sua voz nesse meio. Como que você se vê nesse. Bom, você ainda tem 17 anos, mas como que você já se vê nesse meio de fato, de ser inspiração, de ser uma voz importante do movimento, de mulheres negras, de mulheres nordestinas, enfim, é muito peso, você leva com leveza, me parece que você leva com leveza, mas assim, uma questão Sim. importante, uma bandeira importante e legal que meninas tenham esses exemplos, né, Maria? Bom, eu sou uma pessoa tão tranquila, que toda vez que chega alguma menina que fala, nossa, você é minha inspiração, me inspiro em você, eu fico muito emocionada, porque são coisas assim que eu acho que eu fico tão focada no meu surf, tão focada em dar bons resultados, assim, muitas vezes, não para provar algo para alguém, mas para me satisfazer, sabe? Que algumas vezes eu não percebo o quanto tem meninas que se inspiram em mim e o peso, né? Porque no mundo do surf é um surf assim, de tipo gringo, loiro, ou menina branca, loira. Então é muito difícil você achar, né, uma menina da mesma cor que eu, assim, nordestina ainda por cima. Então eu acho muito
gratificante quando alguém fala assim pra mim. Mas eu sou uma pessoa muito tranquila, eu sou uma pessoa muito leve, sabe? Eu só quero surfar, eu só quero viver a vibe do campeonato, de estar ali competindo, de passar o dia inteiro na praia. Então, é uma coisa assim que não me pesa muito, sabe? É tipo um bônus assim de mim, entende? Entendi. Pô, legal. Não, é bom que não pesa assim. É claro que é uma questão importante, talvez daqui a alguns anos, talvez de fato tenha mais responsabilidade quanto a isso, por conta do crescimento da sua carreira mesmo, de evolução. Mas a gente sabe que ainda há muito esse problema, né? Bom, a gente vê, ainda bem que a gente vê, né, cada vez mais diversidade no surf, apesar de a gente saber ainda que não é como deveria ser, mas a gente vê, por exemplo, o Wesley também é um que levanta bastante essa bandeira, né? Líder Sim, do QS, provavelmente estará no Challenger, já foi campeão brasileiro também. Tem Juju também, que manda super bem, com certeza. e também levanta essa bandeira. É bem legal. E bom, se tratando disso, um dos grandes questionamentos quando a gente fala sobre isso é falta de apoio e essas coisas, mas graças a Deus, ainda bem, parece que com você pelo menos as coisas têm caminhado bem, né? E eu tô falando aqui Sim. principalmente a Juju, olha, a Maria Eduarda deu até uma levantada ali, a gente viu ali a Aloha Hip Cool ali no peito, justamente porque para quem ainda não se tocou, não sabe, ou não conhece muito, Maria Eduarda surfa com nada menos que um adesivo que não sei se pesa, eu vou perguntar para ela, mas é um adesivo bem importante aí no meio do surf, ainda mais nesse momento, né, que é momento de vacas magras, digamos, no mercado brasileiro, apesar do surf estar num momento super bom no Brasil, a gente tem ouvido cada vez mais relatos de atletas de que o apoio está cada vez mais complicado. Imagino que também que Maria Eduarda não esteja surfando de braçadas também, mas tem os apoios importantes e acho que a Ripco é um dos principais, né, de bico ali. Como começou essa relação com a Ripco? Bom, é muito louco falar na real, porque em 2022, foi em 2022, teve o Brasileiro Amador e eu tinha boas chances de conseguir a vaga pro ISA. Porém, boas chances assim, né? Tinha que vencer a última etapa. Porém, foi lá em Shangri-La e aí acabou que eu não fui. Era um momento assim que eu tava bem difícil, assim, psicológico, assim, no começo da minha carreira, que eu tinha. Foi um ano bem difícil para mim. E aí eu não fui. E tinha o pessoal da Hip Club me esperando lá porque eles queriam me dar o patrocínio, né? Eles estavam procurando uma menina que fosse negra também, mas que fosse mais grommet, que surfasse muito bem, né? Porque eles deixaram bem claro que o Deus ser negra, na real, foi só um bônus para eles, né? Mas que eles me pegaram mesmo pelo talento, né? E pelo surf. Mas você sabia E já que eles estavam te esperando lá ou ainda não? eles. Foi o antigo, né? Mensage, né? O antigo goleiro, que tava lá, o Fernando. Fernando E ele Gonzalez. ligou, o Fernando Gonzalez, ele ligou pro meu pai e falou: cadê você? Aí meu pai, como assim? Eu tô aqui na Bahia. Ele falou: a gente tá aqui esperando sua filha pra colar o adesivo. Eles meio que assim, não estavam nem ligando se eu vencesse o campeonato. Eles só queriam que eu estivesse lá. Mas vocês não E sabiam aí, disso, né? Obviamente. a gente só soube quando eles ligaram pra gente e falaram que queria. Aí meu pai falou, então, a gente não consegue, né, ir pra aí, né? Aí meu pai falou, vocês pagam, né, a viagem? Aí ele falou, poxa, pagar a viagem tava dando muito caro, era pra ir no dia Em seguinte. cima da hora. E aí meu pai falou, não tem problema não, Deus sabe de todas as coisas. Você ainda vai querer minha filha. Aí o Fernando, cara, você tem certeza? Essa é uma oportunidade única. Aí meu pai, não, o que é dela já tá guardado. Tanto que no outro ano, 2023, ele já tava, depois que eu venci a primeira etapa em Porto de Galinhas, da Sub-16, o Fernando chamou meu pai, a gente teve conversas e tal, e eles realmente queriam me patrocinar, porém dependia da permissão, né, da Ripco gringa, né, da Ripco Entendi. lá da Austrália. E aí, passou muito tempo, tanto que na segunda etapa, né, que o Fernando falou, e tipo assim, foi 20 minutos antes da minha bateria começar. O Fernando ligou pro meu pai, cara,
eles assinaram aqui, aceitaram, já tá confirmado, que não sei o que, você quer colar logo adesivo? Aí meu pai falou, tem que perguntar pra ela, você quer já competir com adesivo? Hoje eu tinha banho aí o adesivo logo na minha prancha. Aí, tipo, eu entrei na bateria com o short John já da Hip e o adesivo da Hip, tanto que eu tava passando, ninguém entendia nada, porque eu tava com o adesivo da Hip, todo mundo ficava assim, ó, Maria! E aí, tipo, eu falava assim, gente, eu não posso perder essa bateria. Eu não posso perder essa bateria. Graças a Deus Nessa eu hora você passei. sentiu a pressão? Não. Não, nessa hora eu falei, não posso. Aqui não tem o não. Não aceito não como resposta. E É. acabou que eu passei, graças a Deus. Só que demorou tanto pra eles falarem sim, que eu já tava meio que desanimando, achando que, poxa, eu acho que não vai mais rolar, porque demorou muito tempo mesmo. Mas, graças a Deus, a gente ainda teve uma conversa com o Fernando, né, que a gente ainda se fala. E meu pai sempre fala, tá vendo que eu falei que o que é dela tá guardado? Então, foi muito legal estar nesse time, é muito gratificante pra mim, eles são incríveis, é muita vibe do surf, sabe? Então, eu tenho também amigos da Hip, é muito legal. Eu até perguntei se pesa, se sente esse peso como uma atleta da Ripco, porque eu sei que eu falei com o Matheus aqui também, o Matheus passou por Sim, aqui, e o Matheus falou, ele não falou que pesa, mas ele falou que ele fica namorando o adesivo, que ele olha pra prancha dele, ele fala, ele fica olhando, ele fala, nossa, não acredito, tipo, às vezes às vezes não acreditar, sabe, pô, tá com o adesivo da Ripco no bico, você parar pra pensar, o Gabriel Medina também tem o mesmo adesivo ali no sim. bico da Ripco, você fala, pô, é uma coisa assim num outro patamar. Como você sente alguma pressão? Você é mais um orgulho? Como que é o sentimento? Na real, tipo, se eu for, sempre quando às vezes eu paro e repenso em tudo que aconteceu, em todas as dificuldades, sabe, por não ter patrocínio, por não ter apoio, e tipo, eu vejo que eu entrei numa marca incrível, como é essa marca Surf Total, e assim, eu não sinto peso, mas eu sinto, acho que mais vontade ainda de estar treinando, mais vontade de poder estar na água. Eu acho que isso Responsabilidade, talvez, incentiva, de isso incentiva, devolver, de sabe? repente. Sim, sim. Acho que isso incentiva, assim, me dá mais responsabilidade, porque não que, eu acho que não é muito que eu quero provar pra eles, porque eles já falaram pra mim que eles acham massa que eu tenha resultados e tal, mas que eles estão, assim, me apoiando mais por causa da vibe do surf, sabe? De, tipo, você tem uma surfista tão boa, brasileira ainda por cima, na marca. Então, assim, tanto que eles estavam abrindo mais vagas, né? Não ter só duas pessoas, porque antes era só um menino e uma menina. Não. Hoje em dia já tem o Matheus, já tem a Aurora, então tá sendo muito legal. Então, assim, eu acho que assim, de vez em quando, mas não é muito um peso, sabe? Assim, você tem nome, você sente que você tem ali, quando você chega no campeonato, você tem a presença, né? Porque vê um patrocínio desse no bico, né? Todo mundo está assim. Mas eu acho que isso incentiva mais, sabe? De eu mostrar do porquê eu tô nesse time, sabe? Que eu tenho potencial, entende? Sim, da hora. E, bom, o Fernando também já esteve aqui comigo, já conversei com ele sobre como funcionava na época dele ali de olheira, na época que ele comandava ali o team manager ali da Ripco Brasil. Mas eu acho que eu também tenho essa impressão. Eu acho que a diferença de ser uma marca como a Ripco, que é uma marca que de fato respira surf, foi o que você falou, né? Uma marca que respira surf e que tem meio que essa filosofia de apostar muito em desenvolvimento, né? Obviamente Sim, que eles querem que você ganhe, quanto mais resultado imaginam que melhor, obviamente, mas que nesse primeiro momento de contrato de relação é questão de desenvolver mesmo o atleta e criar esse laço, né? Que se a gente for ver, sim, quando que eles começaram com o Gabriel, quantos anos eles estão, e até outros atletas da gringa, e também, por exemplo, o Samuca também já está há uns bons anos sim. com eles, se eu não me engano, uns 4 5 anos, se bobear, eu acho que o Samuel já está com eles. E é bom, né? Acho que é um grande diferencial, né? Ter alguém que pelo menos você não tá pressionado, porque tem muito patrocínio que a gente sabe que às vezes é a corda no pescoço ali por resultado, né? Sim, é difícil, é difícil. E acaba que, em vez de incentivar, desincentiva. Desmorona, sabe, a mentalidade do atleta, porque ele sempre vai estar numa pressão de, tipo, de ter que provar algo, e muitas vezes nem é provar algo para ele mesmo, é provar algo para outra pessoa. Eu acho que isso prejudica, sabe? E aí, esse contrato que vocês têm.
obviamente tem a parte financeira, mas o que que engloba mais? Engloba viagem, engloba alguma coisa de desenvolvimento mesmo, de camping, sei lá, alguma coisa nesse sentido, Maria? Bom, assim, o contrato é bem fechado, né? Tipo, não pode falar muito assim, Não, 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 sim. mas eles envolvem muito em surf trip, sabe? Em viagem, poder estar Legal, vendendo a marca, em poder estar tendo novas experiências, assim, sabe? boa. Falando em surf trip, viagens, é, com- bom, imagino que não seja tão fácil planejar por conta do calendário, né? Muita competição, mas tem alguma no radar? Tem alguma que queira fazer? Eu preciso desenvolver meu surf em tal tipo de onda, quero ir para lá para melhorar nisso ou naquilo. Bom, eu acho que agora eu já posso falar, mas é uma trip que eu vou estar fazendo, que vai ser meu primeiro ano, minha primeira temporada, vai ser a temporada havaiana, que eu vou estar indo logo depois do ISA. E eu tô muito ansiosa porque eu acho que é uma onda, assim, bem desafiadora, né? É uma onda tubular, mas tem onda de manobra também, uma onda forte. Então, é uma onda que tá no WSL, tá lá no WQS. Então, acho que vai ser muito bom. Vai ser a primeira temporada. Eu pretendo, eu espero, na real, né? Me acostumar bem, me adaptar bem com a onda. Uma das ondas também que eu gosto muito aqui do Brasil, que vários amigos meus gringos já disseram que é parecida, é de Saquarema. Então, eu já peguei Saquarema lá bem grande também. Já peguei uns tubos legais lá. Então, eu tô bem ansiosa. Eu acho que vai ser. Eu acho não, tenho certeza que vai ser uma trip super legal. E, bom, em breve vou estar postando vários vídeos para vocês. Da hora. É com quem que vai com você? Você vai com seu pai? É com a Hip Cool? Vai mais gente? Dá pra falar alguma Bom, coisa? Não. eu vou com meu pai, vou também com um amigo, vou com o Matheus e o tio Neto, né, que é o tio dele. Aham. E a gente tá tentando, né, tá querendo ver se vai também nosso videomaker, que ele filma pra Hipcool, na real, ele faz vídeos pra Hipcool. Então, eu acho que vai ser bem legal, assim, porque vai estar as galerinhas da Hipcool ali todas reunidas e tal. Vai ser maneiro. Quanto tempo vocês vão ficar lá? Não Eu sabe não sei ainda. ao certo, porque a gente vai primeiro para Los Angeles, eu vou passar, né, ficar esses uns 5 dias lá, porque eu vou fazer umas pranchas pro Hawaii com o Masuzove, né, que ele quer muito me conhecer, né, então eu tô muito ansiosa também para surfar em Trestle, e também para poder conhecer a fábrica da Sharpai, porque eu amo muito essas pranchas, são, tipo, muito boas, eu acho que é uma prancha que tá fazendo eu evoluir muito bem. E depois a gente vai pro Hawaii, eu acho que a gente vai ficar 30 e poucos, 32 dias, eu acho. Não Da tenho hora. certeza, acho que é uns 32 dias, aí a gente volta, fica mais uns dias na Califórnia e depois volta pro Brasil de novo. E aí eu acho que a gente já vai ficar uns dias em São Paulo, porque vai ter o QS no Peru, né? A gente já vai de São Paulo pro Peru de novo. A vida corrida vai estar corrido final Vai, de ano, começo de ano, mas assim que é sim. bom. Pra gente fechar, a gente falou lá do Adriano, que você não era muito de tietar e não sei o quê, e seu pai falou, não, vai lá, tira foto. Mas quem então que hoje você pararia para tirar uma foto? Quem te inspira no surf? Homem, mulher, gringo, brasileiro, enfim. Bom, de homem, eu acho que não, assim, me inspira, óbvio, mas é pela o legado dele, sabe? Por ele ser um ícone no surf, que é o Kelly Slater. Nunca tive a oportunidade de tirar foto com ele, eu queria muito tirar, mas deixa eu pensar. De Não no mulher, meio, não no meio do almoço dele, né? não no meio do almoço dele, né, gente? Mas eu queria muito tirar uma com o Kelly, porque, enfim, né, gente, é o Kelly Slater, né? 11 vezes campeão mundial. Tem que tirar o chapéu, né, pra ele. Então, de mulher, é uma das que eu gosto muito. Tem duas, na real, que é a Stephanie, né? Porque ela é uma lenda. E a Carissa Moore, que é a minha surfista preferida, gente. Eu amo ela, tipo. Eu fiquei muito triste, né, que ela teve que sair, né, do CT, mas que vai voltar ano que vem. E eu fiquei muito feliz com a notícia, na real, porque eu amo o surf dela. Desde pequena, eu sempre assistia os vídeos dela antes de surfar. Então, assim, já tirei foto com ela algumas vezes,
mas queria ter mais oportunidade de poder estar pegando umas dicas com ela. Cara, isso anunciou aí que. Bom, a WSL também, né? Que vai dar o wildcard pra ela. Sim, E demais, demais. Maria Eduarda, prazer te conhecer. Que bom falar com você. Que bom que deu prazer todo certo. meu. Muito bom o papo. Bom, boa sorte Obrigada. nesse fim de ano, né? Não de temporada, porque o QS vai até março, eu acho, por aí, Acho que alguma coisa sim, assim. Bom fim de ano aí. Boa sorte então no Espírito Santo, de novo, quarta etapa aí Obrigada. do Circuito Banco do Brasil de Surf. O QS 4000, quem sabe não pontua bem naquela história lá de algumas meninas que já vão estar com vaga, de repente acaba Sim, sobrando alguma coisinha para você. Com 17 anos, dos 17 para 18, não seria mal pegar um Challenger. Bom, a gente falou da primeira temporada havaiana, o Havaí também tá no Challenger, né, agora, então sim. mais uma importância em estar viajando para lá. E é isso, obrigado. Prazer em Muito conversar com você, em obrigada. te conhecer. E boa sorte Obrigada em pelo tudo aí. convite. Muito obrigada. Valeu. Valeu. Então, para quem chegou até aqui, só se inscreve no canal, vai lá nas redes da Maria Eduarda, eu vou deixar aqui embaixo aqui no nome dela, tá o arroba dela, e na descrição do vídeo tem também todos os links para você conferir lá. E semana que vem a gente volta com mais um convidado.